Maria Olívia. Maria Olívia Álvares da Silva Campos, reconhecida atriz na cena teatral mineira, natural de Paracatu, iniciou sua carreira artística com brilho em 1967, ao se apresentar como candidata ao Teatro Universitário da UFMG, sendo a primeira colocada entre todos os candidatos às poucas vagas daquela renomada Escola de Artes Cênicas, sob direção, à época, de Aide Bittencourt. Sua primeira aparição em cena deu-se no espetáculo de Anton Tchekhov As Três Irmãs, sob direção de Aide Bittencourt, obtendo duas cobiçadas premiações em seu brilhante desempenho de Marcha, o de Atriz Revelação de 1967 e o de Melhor Atriz do Festival do Estudante no Rio de Janeiro, sob promoção de Pascoal Carlos Magno. Em 1968, integrou o elenco de Bodas de Sangue de Garcia Lorca, também sob direção de Aide Bittencourt. Em 1969, encabeçou o elenco de Véspera de Reis de Arthur Azevedo, com graciosa e marcante interpretação. O mais arrojado trabalho da atriz deu-se em 1970 em A Noite dos Assassinos de José Triana, com brilhante temporada em Belo Horizonte, participando ainda do Festival de Inverno de Ouro Preto e do Festival Internacional de Pelotas no Rio Grande do Sul, onde recebeu por essa interpretação o prêmio de melhor atriz coadjuvante. Foi neste espetáculo Provocação que Maria Olívia desnudava os seios diante da família mineira estupefata. Em seguida, 1971, participou como atriz convidada da leitura dramática de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, com direção de Aide Bittencourt, junto a numeroso elenco do Teatro Universitário da UFMG. Convidada por J. D'Angelo, estrelou em 1972 A Casa de Bernarda Alba, com um elenco primoroso, com Anaide Martins interpretando Bernarda, Wanda Marlene em La Pôncia, Lígia Lira vivendo o martírio e Neuza Rocha em Adela, um elenco brilhante de valorosas grandes atrizes mineiras. Em 1973, também ao lado de grandes nomes do teatro mineiro como Elvésio Ferreira, Joaquim Costa, Ronaldo Bosque, atores convidados, desempenhou Dona Branca, no texto histórico de Afonso Arinos, o contratador de diamantes, com enorme temporada no Teatro Francisco Nunes. O papel-título foi interpretado por Celso Perrone, terceiranista do Teatro Universitário da UFMG, e o grande elenco era completado por alunos experimentados daquela renomada Escola de Artes Cênicas de Minas Gerais, que vivia então os anos áureos de suas respeitadas produções e grande acolhida de público. Ainda em 1973, convidada pelo diretor mais polêmico de Belo Horizonte, Ronaldo Brandão, brindou o Teatro Mineiro num texto também polêmico do grande Nelson Rodrigues, Beijo no Asfalto, ao lado de Orlando Pacheco, Newton Zimmerer, Antônio Nadeu, Palmira Barbosa e Célia Thaís, dentre outras feras do Teatro Mineiro. Nelson Rodrigues, o autor, esteve presente na noite da glamurosa estreia que se deu no Teatro da Imprensa Oficial, hoje Clara Nunes. Em 1974, também a convite de Aide Bittencourt, atuou em difícil e muito bem comentada personagem em deslumbrante aparição, a Rainha, de El Rei Seleuco, de Camões, ao lado de Wagner Afonso Assunção e Eliane Mares, dentre outras feras da ribalta mineira. 1975 foi o ano de Os Inimigos Não Mandam Flores, de Pedro Bloch, sob direção de Rogério Falabella. Convidada por Otávio Cardoso, ex-diretor do Teatro da TV Itacolomi, integrou o elenco de nova produção de A Casa de Bernarda Alba, desta feita produzida pela atriz e intérprete de Bernarda, Olga Guimarães. O espetáculo estreou no Grande Teatro do Palácio das Artes e cumpriu temporada visitando Divinópolis, Salinas e Itaúna, uma bela produção.
Neste elenco brilharam, além das citadas, Palmira Barbosa, Isabela Teixeira da Costa e Nilda e Lenice Almeida. 1976 foi o ano de Pelos Caminhos de Minas, retomada do teatro experimental do tema de grande sucesso, Minas Gerais. A direção foi de J. D'Angelo, com grande elenco e cenários e figurinos de Raul Belém Machado. Mais uma vez, foi agraciada com o prêmio de melhor atriz coadjuvante, desta feita no 4º Festival da FENATA em Ponta Grossa. Seu trabalho destacava-se naquele elenco de excelentes atores. Outro grande trabalho da atriz aconteceu em 1977, sob a produção e direção de José Maier, ainda não global, no Teatro Senac da Rua Tupinambás, quando interpretou a Senhorinha em Álbum de Família de Nelson Rodrigues, em inesquecível produção, com Palmira Barbosa, Vera Fajardo, Breno Fonsilva, o grande Ricardo Luiz e outros renomes da nata teatral mineira. O espetáculo cumpriu viagem pelo país, monitorado pelo Prêmio Mambembão do Serviço Nacional de Teatro. De retorno a Belo Horizonte, Maria Olívia participou em 1978 de Sol no Olho, texto de Antônio Domingos, sob direção de Aide Bittencourt e produção de Ademar Rodrigues, ao lado da excelente Vilma Henriques, ambas com marcantes interpretações. O espetáculo cumpriu temporada no Teatro da Imprensa Oficial, hoje Clara Nunes. Ainda em 1978, participou do elenco de O Interrogatório, de Peter Weiss, com direção de J. D'Angelo, cenários de Raul Belém Machado, em arrojada produção do Teatro Experimental. Era um elenco de peso, a saber, Ezequias Marques, Newton Zimmerer, Vilma Henriques, José Maria Morim, João Bosco Alves, dentre muitos outros. A temporada aconteceu no Teatro Francisco Nunes. Em Bodas de Papel, de Maria Adelaide Amaral, na primeira produção de Maria Lúcia Ferreira, Maria Olívia atuou ao lado da grande Lígia Lira, ambas em brilhantes desempenhos, tendo ainda no elenco os talentosos Thales Pena e Rogério Falabella, ex-atores da extinta TV Itacolomi. Maria Olívia integrou em 1984 o elenco de Afinal, uma Mulher de Negócios, de Fassbinder, sob direção de Fernando Mencarelli, obtendo mais uma vez o prêmio de melhor atriz do ano por seu desempenho. Em 1990, atuou na peça de Strindberg, A Mais Forte, ao lado de Soraya de Borba, sob direção de Ronaldo Brandão. Em 1997 foi o ano de O Pastor do Espanto, sob direção de Fernando Mencarelli. Um espetáculo organizado e produzido pela atriz, promovendo o lançamento nacional do poeta Altino Caixeta. O suplemento literário do Diário Oficial lançou, a partir deste espetáculo, um número especial sobre o poeta. O lançamento teve a presença dos mais renomados escritores e professores de todo o Brasil. Seu último trabalho como atriz foi Drácula, numa adaptação e direção de Kleber Junqueira. Para a televisão, participou de A Pedra Iluminada, de Breno Milagres, na TV Minas. Ainda para a televisão, participou de Diadorim de Guimarães Rosa, numa adaptação de José Antônio de Souza, sob direção de Walter Avancini. No cinema, deixou sua imagem em Ela e os Homens, roteiro de Alcione Araújo, sob direção de Schubert Magalhães. Amor Perfeito, sob direção de Geraldo Magalhães. E em 2008, participou de Pequenas Histórias, sob direção de Elvésio Raton. Ainda atuante, Maria Olívia, em sua beleza e radiante alegria de viver, é um exemplo de empenho pelo teatro mineiro. Suas atuações indeléveis de memórias sensíveis são testemunhos das possibilidades criativas stanislavskianas.